Irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz. Bem, para a nossa meditação e edificação nessa manhã, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o 15. Depois nós leremos Gênesis capítulo 21, do verso 1 ao 7. Gênesis capítulo 18, versículo 1, diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-la outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado a idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Agora, irmãos, vamos para Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 7. Diz assim, Gênesis 21, de 1 a 7. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida, e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouviram essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós, neste momento, pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, no entendimento desta palavra, dessa porção, dessa bênção que o Senhor nos proporciona nessa manhã, de ser ministrado, Senhor, por meio desta palavra, dessa mensagem que veio de Ti para nós.
Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos, gratos por tudo, pela nossa salvação. Amém. Amém. Irmão, nós cantamos aqui, né? Como que é? Tu és por quem a minha alma esperou. Pois é. Será que a gente espera mesmo? Será que a gente está cansado de esperar? Eu não programei nada com o grupo de louvor, viu? O Espírito Santo programa tudo, né? Sabe, meus irmãos, a gente vive uma época, né? Uma geração que tem dificuldade de esperar. Cansados, né? Muitas vezes das nossas tarefas, tantas coisas que estão na nossa mente agora, né? A gente traz cansaço. E muitas vezes cansamos de esperar as promessas de Deus, né? Será que a gente realmente, como cantamos, temos expectativa daquilo que esperamos? Será que esperamos mesmo? Será que estamos esperando no Senhor? Não é? E antes de entrar nesse texto, queria também aproveitar aqui, quem aqui já não viu essas séries, né? A Grande Família, quem aqui não assistiu essa série aí? Você lembra da Grande Família? Outra série também que a gente acho que assistiu muito, o Sai de Baixo, né? Passava, né? Outra série aí que eu trouxe aqui, Todo Mundo Odeia o Chris, lembra? Eu, a Patroa e as Crianças, né? Meus irmãos, essas séries fizeram um sucesso enorme, né? E sabe por quê? Porque todo mundo se identificava com essas séries, quando olhava aquelas famílias, né? Eram famílias bagunçadas, né? Famílias que tinham muitos conflitos, cheias de problema, mas que no final de alguma forma dava certo, né? E a gente ria muito, porque a gente meio que se via ali na figura daquelas famílias em alguns trejeitos, em algumas formas ali daquela família viver os seus dilemas, né? Pois bem, a família de Abraão e Sara não era diferente, tá bom? Às vezes você fala, nossa família tem que ser como a de Abraão e Sara. Eu queria mostrar e trazer aos irmãos que era uma família com dificuldades e bem bagunçada. Para começar, Abraão mentiu para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã para salvar a sua própria pele, sabia? A Bíblia conta essa história. E a gente fica imaginando, por que a Bíblia, né, traz essas narrativas? Por que Deus nos revela essas imagens, como numa série, né, que a gente vê? Como essas séries que a gente já maratonou na Netflix, ouviu, né, no passado. A gente sabe que essa é uma família que tinha dificuldade. Lembram de Sara? Sara era sem paciência, sabia? Sara não tinha paciência para esperar a promessa de Deus. Sabe o que ela fez? Sara, na sua ansiedade, na sua angústia, pegou a sua escrava Agar para Abraão ter um filho. E depois ficou com ciúme dela. Expulsou Agar grávida de casa. Meu Deus, olha isso. Expulsou a mulher grávida. Ou seja, ela deu a ideia, né? Depois ela mesma, não aguentando esperar, ficou com ciúme e mandou embora a escrava. Tinha mentira nessa família, tinha ciúmes, tinham decisões equivocadas, tinha disfunção familiar de sobra. Mas Deus não desistiu dessa família. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: Deus não desistiu da sua família. Repita comigo: Deus não desistiu da nossa família. Amém, irmãos? É isso. Deus não desiste de nós. Ele não escolheu uma família perfeita para cumprir o seu propósito. Deus escolheu uma família real. Como hoje, nós que estamos aqui, Deus nos escolheu como uma família real. Uma família que erra. Uma família que duvida às vezes. Uma família que ri de incredulidade diante das promessas de Deus, sabia? Às vezes a gente ri por dentro.
da forma como Deus apresenta a caminhada dele para nós. Isso é uma notícia muito boa para nós nessa manhã. Quantas vezes você já recebeu uma promessa de Deus? Quem sabe quantas vezes você recebeu essa promessa que queimou o teu coração quando você começou a orar, a acreditar, a confiar, e o tempo passou. Passou 1 ano, passou 5, passaram-se 10 anos, e nada aconteceu. E aos poucos, a esperança foi se esfriando. E a gente não deixa de acreditar em Deus, mas começa a achar que aquela promessa não é mais para nós. A gente monta a nossa barraca no deserto, e a gente aceita a vida, a gente aceita, e a gente vai pensando assim, vai ser isso mesmo. É assim mesmo que vai ser a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Abraão e Sara, já velhos, com uma promessa que Deus havia feito para eles. Quando Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, meus irmãos. Sara envelheceu, o corpo dela já não tinha mais condições de gerar vida. A biologia dizia o seguinte, não. E a lógica da biologia dizia não. E o espelho diante de Sara dizia não, você não será mãe. E é nesse cenário que Deus diz que sim. A minha promessa vai se cumprir na vida dessa família. É nesse cenário de impossibilidade, de uma mulher que já tinha desistido de sonhar, que Deus aparece. Então olha só que maravilhoso. Primeira coisa que a gente pode ver aí no texto, é a presença de Deus. É a presença de Deus. A gente acha que Deus não está presente. O Deus da promessa. E é no cansaço do dia, na rotina, na hora mais escaldante do dia, do cansaço, do pior cansaço que você possa imaginar do dia fatigante, é que Deus aparece para Abraão. Aí, no capítulo 18, verso 1 e 2, diz assim, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia. Olha só, hora mais quente. E Abraão estava sentado na porta da barraca. Sabe por quê? Porque ele estava cansado. Ele estava sem esperança. Cansado, sentado à porta de casa. E olhou para cima e viu 3 homens em pé na sua frente. Olha para o cenário, meu irmão e irmã. Era a hora mais quente. Abraão estava lá num dia comum. Era uma tarde monótona, não havia um coral cantando, não havia nuvem de glória, não havia celebração pelos 33 anos da IPI do Jardim Bonança com bolo e tanta festividade como fizemos aqui, né? Algum tempo atrás. Não tinha nada de especial. E é exatamente no meio dessa rotina cansativa que Deus aparece. Deus se aparece nesses momentos. A sua presença é real nesse momento. A gente tem a mania de achar que Deus só fala com a gente nos grandes eventos, nas grandes programações que nós, planejamos. Nós muitas vezes temos a mania de achar que Deus só aparece nos nossos retiros, nos nossos congressos, muito bem organizados, nos nossos cultos de domingo, de manhã ou à noite. Mas a verdade é que Deus, Ele gosta de nos surpreender. E Ele gosta de chegar, e Ele invade a nossa rotina e se revela a nós, no momento que mais a gente não imagina. É exatamente no meio dessa rotina cansativa que Deus aparece na tua vida, meu irmão e irmã. Será que você está percebendo isso? Sensibilidade como Abraão teve? Olha para a vida dele, ele teve a sensibilidade de perceber algo diferente na rotina acontecendo. Ele viu uma oportunidade de mudar a rotina dele, de sair do automático, daquela mesmice.
Sabe, Deus ele aparece quando você está lavando a louça. Sabe, Deus aparece no trânsito, você indo para o trabalho. E aí você está olhando para o trânsito, né? Você está lá. Deus aparece nessas horas. Deus aparece quando você está tentando, né, e seguindo um roteiro que você programou no seu dia. E Deus aparece. E por que isso é importante, né? A gente exercitar aqui. Porque quando a gente está cansado de esperar, a gente para de procurar Deus no dia a dia. Já parou para perceber isso? Quando você está cansado de esperar, a tendência é que você pare de procurar a Deus no dia a dia. E aí a gente entra nesse piloto automático. E a presença de Deus não depende desse nosso ânimo. Ah, isso é maravilhoso. Saber que não é por causa do nosso ânimo que Deus decide aparecer ou não. Ele simplesmente, Ele aparece. Ele vem até nós, Ele nos visita na nossa barraca, Ele nos visita no nosso cansaço, Ele nos visita na nossa velhice espiritual. Quem sabe você seja um jovem idoso. Eu sou jovem na mente, um adolescente às vezes. O corpo cansa, meu Deus, eu sinto às vezes. Mas não quero ser idoso e nem um velho espiritual. Para a glória do Senhor, não. E eu creio que é isso que a gente precisa, sabe? Pensar nessa manhã. A presença de Deus é constante na nossa vida, Ele tem nos visitado. Você tem percebido, meu irmão, irmã? Segunda coisa aqui importante, ainda no capítulo 18, aí do verso 10 a 14, a promessa de Deus e o riso da incredulidade, né? Lá no 10, um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na porta da barraca, escutando. Ao verso 12, por isso ela riu por dentro. Ela riu por dentro. A risadinha, mas... Olha só, a gente ri por dentro às vezes, né? Cuidado com isso aí, viu? Sabe, fica aquela risadinha... Ela riu por dentro. E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Será que o Senhor há alguma coisa impossível? E muitas vezes a gente ri por dentro com essa risadinha aqui de Sara. A gente ficou ouvindo Deus falar na nossa vida, na vida do irmão. Deus está falando com a gente, mas a gente acha que Deus está falando para o outro, né? Deus está falando com a gente, está nos visitando, mas a gente está achando que é para o irmão do meu lado, não é para mim. E a gente dá uma risadinha. A gente dá uma risadinha. E Deus reafirma a promessa. No ano que vem, Sara terá um filho. E aí, meu irmão, irmã, eu queria só também trazer um pouquinho para você entender, porque Sara riu, né? Sara estava atrás da porta, da barraca, escutando. Às vezes, eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Sara estava escondida, né? Por que ela se escondeu nessa hora? Por que ela riu escondido? O que ela ouviu ali, né? A promessa que teria um filho. Essa espera não era nova para Deus, porque ela já tinha sido dada antes para Abraão, no capítulo 17. Deus já havia dito para Abraão que Sara geraria um filho. E sabe o que Abraão fez, meu irmão, quando ouviu isso pela primeira vez? Se você ler o capítulo 7, ele também riu. Capítulo 17, verso 17 diz assim: Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu pensando, será que um homem de 100 anos pode ter um filho? Abraão riu primeiro, é por isso que Sara riu. Porque ele também duvidou. E aqui tem algo revelador, meus irmãos. Se Deus já havia feito essa promessa a Abraão no capítulo 17, por que Sara está escondida atrás da porta, ouvindo pela primeira vez no 18? Sabe por quê, meu irmão? Porque o marido não contou à sua esposa. O esposo não confiou na sua esposa. Abraão nunca contou essa promessa para ela. E muitas vezes nós não compartilhamos aquilo que Deus tem nos dado como promessa para a nossa família. Para aquela pessoa que está ao nosso lado.
Ele recebeu uma das maiores promessas da história da humanidade, uma promessa que envolvia diretamente a sua esposa. E ele não contou, ele guardou para si. E a irmã Adriana, como na aula de hoje, né? A gente é meio como um patinho gordinho, né? Que gosta só de receber, mas não transborda. A gente só quer receber as coisas de Deus, mas não compartilhar. Sara estava sendo excluída da promessa, da própria promessa que estava sobre ela. E aqui eu preciso parar um pouco com vocês, meus irmãos e irmãs, porque isso não é apenas uma falha conjugal, é uma falha de fé. A gente fala muito em ter fé em Deus, isso é fundamental, mas Deus criou o ser humano e disse algo extraordinário: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que cada pessoa ao seu lado carrega algo de Deus, tá bom? Cada pessoa que está ao seu lado carrega algo de Deus, a sua imagem, o seu reflexo. E quando Abraão guardou a promessa para si, ele não estava sendo apenas egoísta com Sara, ele estava dizendo assim na prática: eu não confio em você com o que Deus me deu. Será que temos consciência que muitas vezes quando não compartilhamos com os nossos semelhantes, é mais ou menos isso que fazemos, e vamos transferir isso para a família da fé? Quando vivemos como a noiva de Cristo, né, nos preparando. A gente aprende a ter fé, mas não aprende a ter fé no irmão e na irmã. A gente ora, jejua, leva a promessa para o altar, mas não conta para o cônjuge. A gente não divide com a comunidade, não pedimos ajuda para quem está do nosso lado. E por quê? Porque no fundo a gente desconfia, simples assim. Desconfia que o outro vai julgar. A gente desconfia que o outro vai nos diminuir. Nós desconfiamos que o outro vai roubar a promessa ou a glória. Que é para nós, né? Parece que não é para Deus, é para nós. E a Escritura nos ensina que a fé não é só vertical, meu irmão e irmã. Ela também é horizontal. Confiar em Deus e não confiar no irmão é uma contradição. Posso repetir? Confiar em Deus e não confiar no seu irmão, na sua irmã, é uma contradição. Porque o irmão foi feito à imagem daquele em quem Deus fez você e desconfiar. Será que nós estamos aqui só existindo, né? Sabe o que é existir? Existir é respirar, comer e dormir. Ou será que, de fato, estamos vivendo o ser que Deus nos chamou, né? Para viver nos dias que estamos nesse tempo. Não estou dizendo, meu irmão e irmã, que toda pessoa é confiável, tá bom? Isso é diferente. Estou dizendo que a humildade de compartilhar, de pedir ajuda, de caminhar junto, isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. É reconhecer que Deus age através de pessoas que Ele colocou ao seu lado, ao nosso lado. Não há acaso, Deus colocou uma pessoa difícil, diferente na tua vida. Não é por acaso. Não. Os planos dele é perfeito. É parte dessa responsabilidade. Por esse ceticismo era de Abraão. E quando nós excluímos as pessoas nessa jornada de fé, nós não devemos nos surpreender quando eles não conseguem acreditar junto conosco. E qual é a reação de Sara? A mesma de Abraão, né? Ele riu, ela riu. E muitas vezes nós reproduzimos esse mesmo comportamento quando vivemos em comunhão e comunidade. Infelizmente. Ah, meu irmão, irmã, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? É o que o Senhor está nos perguntando hoje. Para cada um de nós aqui. Eu me incluo nisso também, tá bom? Porque primeiro é eu que ouço. E eu que tenho que fazer essa reflexão. Quando tenho que vir aqui, né, e compartilhar com os irmãos. Porque é o que Deus está falando na minha vida. E certamente
eu preciso trazer aquilo que o Senhor trouxe para nós aqui nessa palavra. Será que para o Senhor é alguma coisa impossível? Mas nós somos especialistas em colocar limites em Deus, né? A gente olha para a nossa conta bancária e diz assim, é impossível. A gente olha assim para o nosso casamento, em crise, e diz, é impossível. A gente olha para o nosso filho e filha, em crise, em todas as etapas do seu desenvolvimento, e diz, é impossível, Senhor. A gente é especialista em rir por dentro. A gente é especialista, nós somos especialistas naquele tipo de cinismo de quem já apanhou muito na vida. Mas a promessa de Deus não depende de nós, da nossa capacidade, meus irmãos, em crer. A promessa de Deus depende do caráter daquele que prometeu, do próprio Deus. Ah, meu irmão, irmã, agora o riso, né, da graça. Quando Deus cumpre a promessa agora em Gênesis 21, verso 1 a 7, né? Veja só. Vamos pular para o capítulo 21. Leia comigo o verso 1, 2 e o 6. Olha só. 1 e 2 diz assim, lá no 21. O Senhor Deus abençoou Sara como havia prometido. Ela ficou grávida e na velhice de Abrão deu à luz um filho. Agora olha o 6. Versículo 6. E Sara disse, Deus me deu motivo de alegria. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. O tempo passou, meus irmãos. E o que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Sara engravida. Sara dá luz. O menino nasce, recebe o nome de Isaac, que significa em hebraico, ele ri. E Deus tem um senso de humor maravilhoso conosco, né? Há que se pensar que isso aqui é uma comédia, quando lemos o capítulo 21. Porque Deus pegou o riso de um deboche, no capítulo 18, e transformou esse riso de um deboche em um riso de alegria verdadeira e plena. E Sara diz, Deus me deu motivo de alegria, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E meu irmão e irmã, nós precisamos rir com Sara, nessa perspectiva. Nessa perspectiva de rir com ela, porque o milagre aconteceu na vida dela, e vai acontecer na tua vida se você crer, que o mesmo Deus que atuou, está atuando na nossa vida, na nossa família, na nossa história, na nossa igreja. Hoje, nem a ciência mais avançada pode fazer o que Deus fez na vida de Sara aos 100 anos, poder amamentar um filho. Com toda, com o espanto da ciência que temos hoje. Mas o nosso Deus fez isso. Igreja, isso quer dizer que Deus faz. Ele não apenas cumpre a sua promessa, Ele redime a nossa história. Ele pega tudo aquilo que era motivo de vergonha. Sabe aquela vergonha de Sara e de Abraão, de serem velhos e ter essa promessa absurda? Deus pega tudo isso que a gente acha que estava morto e transforma num testemunho tão grande que as pessoas ao nosso redor não têm outra opção a não ser se alegrar com a gente. Queria trazer até algo para você pensar. Quando você olha para o milagre na vida de alguém, você está vendo, você não está vendo a força daquela pessoa. Você está vendo a fidelidade de Deus. Quando você vê um milagre acontecer na vida de alguém, quando as pessoas olhavam, por exemplo, para Sara com o bebê no colo, aos 90 anos, ninguém dizia assim, nossa, como Sara é forte. Todo mundo dizia assim, nossa, como o Deus de Sara é poderoso. Que possamos falar assim sobre os milagres, as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Como Deus é poderoso em seus efeitos para transformar tudo aquilo que é vergonha, tudo aquilo que é motivo, sabe, da gente meio que esconder, né? E Deus transforma isso em algo maravilhoso para a nossa vida. Meus irmãos e irmãs, eu não sei qual a promessa
que parece morta na sua vida hoje. Eu não sei. Eu não sei que fase do cansaço você está. Eu não sei se você está sentado na porta da barraca achando que Deus te esqueceu. Eu não sei se você está na fase do riso cínico, ouvindo a palavra de Deus e só pensando, isso não funciona para mim, o tempo já passou. Eu não sei, mas eu vim aqui hoje, nessa manhã, para dizer e lembrar você uma coisa, que Deus é fiel na nossa vida. Ele visita você na hora mais quente do dia. Ele não desiste de nós quando nós duvidamos. E Ele tem o poder de transformar o seu choro de frustração em riso de graça. Para de olhar para a velhice. Para de olhar para as suas impossibilidades. Olhe para Deus que faz a promessa. Porque para o Senhor não há nada impossível. Que Ele renove a sua esperança hoje. E que em breve você possa dizer como Sara: Deus me deu motivo de alegria e todos vão rir comigo. Amém? Amém? Mais forte? Amém. Para a glória do nosso Deus, o Deus dos impossíveis. Amém?